Vida de oração. Aqui eu não vou entrar no mérito de quantidade, tá? Cada um tem a sua vida de oração particular, privada, né? O importante é você estar sempre aos pés do Senhor, buscando a Deus. E não precisa ser só de joelho, não, tá? Tem muita gente que enfatiza muito a oração de joelho. É importante. Se puder ajoelhar, ajoelha. Pode orar sentado, em pé, deitado, andando, dirigindo. Não importa. A tua mente tem que estar sempre em contato com o alto. Com Deus. Né? Eu já fui várias vezes renovado, irmão, em línguas, dirigindo, na estrada. É até perigoso, mas claro que eu não fechava os olhos, né? Mas vinha o Espírito Santo, eu começava a falar em línguas e continuava dirigindo. Várias vezes, não foi uma ou duas, não. Se fosse uma ou duas, podia ser uma exceção, mas não, várias vezes. Então, vida de oração é a tua vida de oração. Você tem que ter, pelo menos, para você passar ao papel de discipulador, você precisa ter esse mínimo necessário para passar para o discipulando, né, para a pessoa que está sendo discipulada. Manejar bem as Sagradas Escrituras, 2 Timóteo 2,15. Né? O que significa isso aqui? Manejar bem as Escrituras. É ser teólogo? Não, de forma alguma. Né? Você pode estudar teologia, é uma benção estudar. Né? Quanto mais você estudar sobre a Bíblia, é uma benção. Mas não é isso que significa manejar bem as Escrituras. Você precisa saber o mínimo onde localizar cada livro da Bíblia. O discipulador tem que saber. Se o louco mentir chegar para ele, a minha vizinha estava falando que tem um tal de sofonia na Bíblia. Você pode me mostrar onde é que é? Aí você vai. Eu mostro. Peraí. Aí. Não estou encontrando. Peraí. Aí você está dando um exemplo que você não está manejando bem a Bíblia. Isso é o mínimo. Você saber onde é que está cada livro da Bíblia. É o mínimo. Para não dizer que você tem que conhecer o conteúdo. Né? Claro que num curso de teologia você vai aprender isso tudo. Né? Tem panorama do Antigo Testamento e panorama do Novo Testamento. Cada livro da Bíblia você tem o mínimo do mínimo. Para você poder instruir. O meu discipulador. O que é esse negócio aí de fé? O que é esse negócio de fé? Você pode me explicar o que é fé? E você não sabe me explicar o que é fé para a pessoa. Biblicamente, né? Claro, biblicamente. Você sabe me dizer esse negócio de milênio? O que é esse negócio de milênio aí? Ouvi falar aí, alguém falou aí, eu vi um vídeo, sei lá, alguém falou de milênio. Né? Grande tribulação. Dragão? Tem dragão na Bíblia? Que dragão é esse? É aquele que cospe fogo que a gente vê nos filmes? Que dragão é esse aí? Pode me explicar? É isso que é o mínimo para você poder dizer que você maneja bem as Sagradas Escrituras. Até para você tirar as dúvidas do discipulador. Claro, você não sabe tudo. Não é obrigado a saber tudo. Ninguém sabe tudo. Aí seja humilde. Quando você não souber a resposta que o seu discipulando perguntar para você, seja humilde e fala, isso aí eu não sei, eu vou pesquisar e depois eu trago a resposta para você. Ou então você recorre ao seu pastor, a alguém que tem um conhecimento mais aprofundado, para te ajudar a dar a resposta para aquela pessoa, tá certo? Outra coisa, ser submisso à liderança da igreja, Hebreus 13:17. Depois você lê os textos bíblicos, isso aí vai dar muita fundamentação para vocês. Ser submisso à liderança da igreja. Submisso. Obedecer. Mas eu não concordo com tudo do meu líder. Mas você é submisso. Ninguém concorda 100% com ninguém. Essa que é a verdade. Nem com você mesmo você concorda. Às vezes tu pensa uma coisa, no outro dia pensa outra. Aí no outro dia seguinte você já pensa diferente. Mas a gente não concorda com tudo, mas a gente é submisso. A liderança foi colocada por Deus para dar direção naquele rebanho, naquela igreja. Então, se o pastor que Deus colocou no lugar, ele dá mais ênfase ao evangelismo, mas você não gosta menos de evangelismo, você gosta mais de vigília, seja submisso ao seu líder. Vá fazer evangelismo com o seu líder, que também é obra de Deus.
Tá certo? Agora não, se não tiver vigília, eu não vou. Só vou se tiver vigília. Aí isso é o quê? Insubmissão. Aí Deus não abençoa esse tipo de postura. Né? Nós temos que ser submissos. Conscientemente ser submisso. Porque também, né, se eu fosse crente do Edir Macedo, eu não seria submisso a ele. Obviamente, né? Até porque ele ensina um monte de heresia. Que não está no texto bíblico. Não é isso que eu estou falando. Agora, se o teu líder está ensinando a palavra corretamente, é um homem de Deus, dá testemunho, né? Mas ele tem uma visão eclesiástica de um jeito. Mas eu aprendi com o meu líder anterior que era assado. Mas um líder que está no momento que Deus colocou, ele quer fazer de outro jeito. Né? Nós temos que dar as mãos, irmão, é tudo obra de Deus, é para ganhar almas, arrebatar almas do inferno, das garras de Satanás. Aí tem que ter sempre essa visão. Não é para mim, não é para o líder, não é para nenhuma instituição humana, é para Deus, é para a obra de Deus que nós estamos realizando. Esse processo todo discipulado não é para que eu seja, não, poxa, o pastor Reginaldo é uma bênção, né? Ela discipulou 10. Tem gente que gosta desse negócio de contagem, né? Eu acho isso um absurdo. Eu acho isso soberba. Mas tem gente que gosta, né? Fui na igreja pregar, 10 aceitaram Jesus. 20 foram batizados no Espírito Santo. Não sei quanto, não sei coisa que lá. Aí tu vai procurar essas pessoas e não acha. Não permanece. Mas por quê? Tudo que a pessoa traz para a exaltação do próprio eu é soberba. O pessoal pensa que soberba é só uma coisa, né? Mas não é. Tudo que você coloca, né, como se fosse a tua própria capacidade que tivesse feito aquilo, que tivesse alcançado aquilo, é soberba. E Deus, né, não abençoa a soberba. Né? Deus abençoa o quê? A humildade. Né? Humildade. Muito bem. Então, ser submisso à liderança da igreja. Ser confiável. Tem que ser, 2 Timóteo 2:2, tem que ser confiável. O discipulador tem que ser confiável. Né? Ô, irmã, você pode vir 3 horas aqui à tarde para fazer uma oração comigo? Posso, irmão, pode deixar, anota aí, pode deixar, deixa comigo. Fechou. Aí chega 3 horas, tu não aparece, não dá satisfação, não manda mensagem para dizer que não pôde, que não quer, ou que, sei lá, teve um problema qualquer. Você é confiável? Tu acha que a pessoa vai continuar confiando em você? Só estou dando um exemplo, claro, né? Podia ser outras coisas. Você não é confiável. Aí, tudo bem, a primeira vez até passa. Não, irmão, me perdoa, tá, eu esqueci. Eu não anotei, acabei esquecendo, não pude. A pessoa deixa, tá bom, vamos fazer o segundo teste. Faz o segundo teste e você falha novamente e não dá satisfação. E começa a perder. Como é que eu vou confiar numa pessoa dessa? Ou então, assim, depois vocês vão ver, isso aqui é uma coisa interessante. Eu não vou nem adiantar, porque depois eu vou ter que falar sobre isso depois mais para frente. Por isso que eu não quero adiantar. Então tem que ser confiável. Coração de servo. Coração de servo. Mateus 20, de 25 a 28. O que significa isso? Ser um servo da pessoa. Porque você é servo de Jesus e você está sendo usado pelo Senhor para abençoar aquela pessoa, para ser servo daquela pessoa. Tá certo? Então, para a gente finalizar aqui essa parte, ser dizimista e ofertante na casa de Deus. Malaquias 3, de 8 a 10. Então, o discipulador, aqui a nossa denominação, nós temos, né, esse ensino do dízimo, que é bíblico, e, né, da oferta, no caso, a oferta missionária. Né, ofertante, seja oferta livre ou oferta missionária. Isso é um costume nosso. Tu acha que a Igreja Assembleia de Deus cresceu como? Tu acha que hoje a igreja... Todos os municípios do Brasil têm pelo menos um templo da Assembleia de Deus. Sabia disso? Vocês sabiam disso? Pelo menos um município, pelo menos um templinho tem. Nem que seja um ponto de pregação. Aquele mais recuado lá no interior. Tem. Vocês acham que isso cresce como? Brota do chão? Vocês acham que isso aí brota do chão?
Tem dinheiro do governo federal? Tem dinheiro do governo estadual? Tem dinheiro do governo municipal? Tem dinheiro de doadores ricos? Não. Dízimos e ofertas dos crentes mais humildes, né, da igreja. É isso que fez a Assembleia de Deus hoje se tornar uma potência com quase 20 milhões de... Alguns falam 20, outros falam 25, não sei. Mas em torno disso, 20 milhões de pessoas servindo a Jesus nas Assembleias de Deus no Brasil. Dízimo, e o discipulador, ele tem que ter essa prática na vida dele, para ele poder ensinar isso para o professor. Agora, se eu não pratico isso, no dízimo e as ofertas, se eu não pratico, aí eu vou chegar para a pessoa, eu vou ensinar lá um texto bíblico sobre dízimo, ou sobre oferta. Está aqui na Bíblia, mas eu mesmo não faço. Tu vai falar isso para o discipulando? Se está na Bíblia, você não faz porque você está sendo desobediente ao que está na Bíblia. E aí você vai ensinar isso, professor? Um absurdo, né? Então, por isso é que precisa ser dizimista e ofertante na casa de Deus, tá certo? Acho que, não sei se o pastor José continua aqui mais um pouco. Mais duas? Tá, então vamos lá, rapidinho. Qualidades sociais do discipulador. Ser íntegro nos seus deveres como cidadão, né? Então, né, aquilo que eu falei do exemplo, da vida exemplar. Sim, o que é o deveres como cidadão? Compra e paga. Ah, pastor, fiquei desempregado. Resolve, vai lá e negocia. Né? Negocia. Hoje está fácil de fazer isso, né? De negociar. Ou então fica dando aí falcatrua aí na praça, no comércio, a ponto de chegar, de ter comerciante que diz assim, até eu estava ouvindo uma história aí do dono de um restaurante, ele disse assim, não, se for para crente é mais caro, para não crente é mais barato a comida lá. Por quê? Porque o crente chega aqui e quer comer tudo que dá pé as panelas. Então, ou seja, não estou dizendo que é errado, a pessoa está com fome e quer comer, mas espera aí, não é assim, às vezes até exagera, a pessoa sai de lá passando mal, de tanto comer. Então, só para você entender, tem outros que dizem assim, não, para crente eu não dou crédito, tem que ser à vista. Que mau exemplo é esse? O que é isso? Devia ser o contrário. Não, é crente da Assembleia de Deus? 24 vezes, sem juros. Amém. Glória a Deus. Já pensou? Deveria ser o contrário, mas em muitos lugares não é. Por quê? Porque muitos já deram mau exemplo, né? Infelizmente, não foram íntegros nos seus deveres como cidadão. Não promover discórdias e intrigas em sua cidade. Tem gente que fica por aí, principalmente nessa questão política aí, né? Fica fazendo intriga, falando mal e puxa de um, leva para outro, e fofoqueiro, crente fofoqueiro, no meio ali da politicagem, e não sei o quê, xinga e não sei o quê, faz um monte de coisa. Então, fica promovendo esse tipo de coisa aí na cidade onde ele reside. Então, essa pessoa, né, de certa forma, está desqualificada para ser um discipulador. Porque ainda mais se isso é conhecido da pessoa que ela está discipulando. Aí que não vai dar certo mesmo, a conta não vai fechar. Não participar de entidades que denigrem a imagem da igreja. Tem muitas entidades aí que denigram a imagem da igreja. Por quê? Porque prega coisas contra a palavra de Deus. Ensina coisas que a palavra de Deus ensina ao contrário. Então, por exemplo, eu vou participar de uma ONG que defende o casamento de pessoas do mesmo sexo. Vocês acham que o cristão tem que participar de uma ONG assim? Hã? Claro que não, né, irmãos? A Bíblia é bem clara. Bem claro. Ou você é cristão e defende a palavra de Deus, ou então tem alguma coisa errada.
Eu não posso me contaminar com essas coisas, eu não posso me corromper. Né? E tem, infelizmente, eu dei aqui um exemplo, tá? Mas poderia ser com outros exemplos. Tem muita gente que participa dessas coisas. Os irmãos me permitam aqui, tá? Eu não vou citar nomes nenhum. Mas tem partido político, irmão, que está lá escrito no estatuto deles, que eles são a favor do aborto, a favor da eutanásia, a favor do casamento de pessoas do mesmo sexo, a favor de não ser os pais mais os educadores das crianças, mas a sociedade. Está tudo escrito no estatuto. Está na internet, é só abrir lá e ler. Está escrito. Mas aí ele vem, tem crente que vem e ainda mostra a carteirinha dele, né? Eu sou um dos primeiros membros desse partido. E voto todos os candidatos desse partido. Ele, indiretamente, ele está apoiando o aborto, apoiando a eutanásia, apoiando toda essa porcaria, ele está apoiando, porque na medida que ele vota nesses candidatos desse partido, ou desses partidos, é mais de um, ele está dando respaldo para que eles façam esse tipo de política. Né? Mas a Bíblia ensina o contrário. E aí? Vai ficar com a Bíblia ou vai ficar com o partido de estimação? Então, não participar de entidades que denegrem a imagem. Né? Comportamentos que o discipulador não deve ter. Zelo em excesso. Zelo em excesso. Então, o que é isso? Né? A pessoa ter um pouco de zelo, tudo bem. Irmão. Ser zeloso com as coisas de Deus, com a obra de Deus. Ser zeloso com o horário. Né? Então, marcou 3 horas. 3 em 1. Eu não vou mais. Eu não faço mais esse discipulado. Eu não quero saber. 1 minuto. 1 minuto atrasado. Isso é zelo com excesso, né? Não é verdade? É zelo com excesso. Então, temos que ter zelo, sim, mas de forma equilibrada, sensata, com sabedoria. Às vezes tem questões que são, digamos assim, inevitáveis, que acontecem, que muitas vezes, né, um pneu que furou, né, uma situação emergencial que surgiu, e aí a gente tem que ter sabedoria para lidar com essas coisas. Outra coisa que o discipulador não deve ter, autoritarismo. Autoritarismo é uma coisa, autoridade é outra, tá? Autoridade, principalmente autoridade espiritual, você tem que ter. Mas autoritarismo, aquela pessoa que gosta de mandar, né? Ela gosta de mandar, mas não gosta de ser mandada, né? Gosta de mandar, ou faz do meu jeito, ou tá acabado. Ou faz do jeito que eu estou falando, ou então vai para o caldeirão, como diz o pastor Levi. Não pode ser assim. O discipulador ele tem que ser paciente, ele tem que ter autoridade, sim, porque se surgir uma situação espiritualmente falando, surgiu uma situação que ele precisa mostrar autoridade, ele tem que ter autoridade. O que é essa autoridade? Não é o título que a pessoa carrega, não é pastor, presbítero, evangelista, seja o que for. Não é o título. A autoridade, ela vem de uma vida cheia do Espírito Santo, vivendo em santidade, sem estar fazendo intriga na sociedade, tendo uma vida ilibada. Isso é autoridade espiritual. O que pode acontecer, nem sempre vai acontecer, mas pode acontecer a manifestação do inimigo, e se o discipulador não tiver essa autoridade espiritual, ele vai ter dificuldades, então. Outra coisa, ameaças espiritualizadas. O que é essa ameaça espiritualizada? Sabe aquela coisa, né? Ou você faz isso ou vai para o inferno. Se você fizer isso, já sabe, né? Vai para o inferno. Então, faça desse jeito. Senão, o anjo vai vir puxar o teu pé. Que isso, né? A gente não tem que usar esses artifícios para fazer as pessoas, no caso aí, o discipulando, né? Que a pessoa que a gente está discipulando, ela seguir um determinado ensino que você está passando para ela. Então você não precisa, se você não acordar todo dia 3 horas da manhã para orar, já sabe, né? Já sabe. Aí fica
pessoa fica com aquilo na cabeça, né? Fala, poxa, o que vai acontecer, meu Deus, se eu não acordar? Aí a pessoa acorda por acordar. Ela não está acordando porque quer acordar, porque quer buscar a Deus, né? Mas apenas porque foi ameaçada espiritualmente, né? Então, temos que ter cuidado com isso. Ignorar o que está sendo dito. Então, está ali discipulando alguém, conversando com a pessoa. E a pessoa está ali contando alguma coisa, algum problema, uma dificuldade, e você está viajando, tua mente está... né? Fala logo que eu doido para acabar essa horinha aqui de discipulado e eu quero ir embora. Não, você tem que prestar atenção no que a pessoa está falando. Às vezes uma palavra sua pode mudar a história daquela vida, minha gente. Essa que é a verdade. Uma palavrinha só. Como diz o corinho, né? Uma palavrinha só sua. Você presta atenção. A pessoa está falando, você presta atenção no que ela está falando. Aí a pessoa vai contar o caso, aí você, se souber a resposta, você responde. Se não souber, né? Seja humilde. Ó, irmãos, eu vou orar, vou buscar Deus, vou perguntar para o meu pastor. Aí depois eu trago a resposta para você. Mas presta atenção no que ele está falando. Aí a pessoa fala, você vai encontrar ela a primeira vez. Qual é o seu nome? Aí a pessoa fala, meu nome é Josué. Aí passa 10, 15 minutos. Qual é o seu nome mesmo? Ah, meu nome é Josué, não sei o quê. Aí passa meia hora. Qual é o seu... Eu esqueci teu nome. Aí chega no final da reunião. Qual é o seu nome mesmo? Aí passa uma semana de discipulado. Irmão, esqueci teu nome. Pelo amor de Deus, né? Isso aqui é uma atenção bem dada, né? Isso aqui é uma atenção bem dada para o pessoa que está sendo discipulado, hein? Aí tem muita gente que não liga, né? Mas tem gente que fica chateado com isso. Pô, falei 5 vezes meu nome para essa pessoa e ele não guardou? Por que ele não anotou? Não tem uma ficha, não tem uma coisa para anotar? Tudo bem. Então tem que ter cuidado. Dá a impressão de estar ouvindo, mas desligar-se da conversa. Mas tá mais ou menos igual a questão anterior, né? Então dá a impressão, sim, mas a cabeça dele está longe, né? Está lá no boleto que ele tem que pagar, na ração que ele precisa comprar para o cachorro dele, que acabou, está no jogo de futebol. E aí ele está olhando para a pessoa, mas não está prestando atenção no que ela está falando. É isso aí, ó. Dá a impressão de estar ouvindo, mas desligar-se da conversa. Filtrar somente o que interessa ouvir. Ali nós somos, irmãos. Muitas vezes nós temos que agir até como um psicólogo, um conselheiro, não um psicólogo, um conselheiro da pessoa. Então, você não precisa filtrar, não, isso aqui eu quero, eu posso ouvir, eu vou ouvir, eu vou querer ouvir e ajudar, mas aquilo ali eu não quero, aquilo eu não quero saber, aquilo o problema é teu. Se vira. Não podemos ser assim. Nós temos que dar uma atenção plena para aquela pessoa. Às vezes, irmão, você vai ficar, a nossa lição, a proposta são 10 lições de discipulado, 10 lições. Às vezes você vai ficar 10 lições ensinando 1 hora que seja, não sei quanto tempo vocês vão usar, ensinando para a pessoa ali os fundamentos da fé cristã, e vai chegar no final da revista, no final do processo, ela não vai lembrar absolutamente nada do que você falou. Mas, às vezes, uma coisinha que você fez, um gesto que você tomou, uma palavra que você deu, que mudou a situação, os pensamentos dessa pessoa, aquilo ali ela vai levar para a vida inteira. Essa aqui é a verdade. Ética ao discipular nas casas. Então, por que eu coloquei isso? Ética ao discipular nas casas. Porque geralmente o melhor discipulado, o mais indicado é você ir à casa do novo convertido. Tá? Esse é o porquê. Porque se a pessoa vem a um lugar público, como a igreja, por exemplo, para você discipular, você até pode fazer isso, sem dúvida. Mas lá na casa você vai ter uma visão melhor da situação daquela pessoa, tá? Da situação familiar e outras questões que você vai perceber. Por isso que é mais indicado ser feito nas casas.
tá? Agora, existe sempre aquela questão. Às vezes, o cônjuge aceitou Jesus, mas o outro não aceitou, não é crente, é macumbeiro, é ateu, é à toa, sei lá, não quer saber de crente na casa dele, então não dá para ir lá para fazer o discipulado com a pessoa. Aí vai ter que marcar na igreja, ou no trabalho da pessoa, ou em qualquer outro lugar, tá certo? Isso depois é o processo que vai ser explicado aqui depois, da revista que vai ser usada nesse processo de discipulado. Então, nunca faça algo que você não faria em público. Eu nem vou entrar em detalhes, tem tanta coisa que poderia ser falado, né? Mas eu nem vou entrar em detalhes, mas tem muita coisa que a gente não faz em público por vergonha, né? Acho que os irmãos vão me entender aí, pô, irmão, leia a minha mente. Tem muita coisa que a gente não faz em público por vergonha, então não vamos fazer na casa da pessoa que nós estamos discipulando também. Tá certo? Se você não faz em público, você tem vergonha, você vai querer fazer lá. Vou dar um exemplo aqui, os irmãos que me perdoem. Você está no meio dali, no ônibus, sei lá, no meio da multidão, normalmente você não vai querer arrotar. Se você arrotar, você é um porco. O pessoal vai olhar para a tua cara e muita gente até vai reclamar, né? Por falta de educação, por falta de compostura. Então, isso você não pode fazer lá na casa da pessoa. Ah, não, porque eu estou aqui na casa dela, já tenho intimidade com a pessoa, eu posso fazer isso. Não, não é assim. Chega lá, então assim, em público, você não costuma tirar o teu sapato, ficar só de meia, com o teu chulé lá, né? Para cima e para baixo, porque você tem vergonha, o pessoal vai sentir o chulé e pode reclamar, pode zombar de mim. Então, tu vai chegar na casa da pessoa, se a pessoa não permitir, você vai tirar o teu sapato e vai ficar só com a tua meia. Estou dando exemplo, tá? Exemplos assim só para vocês entenderem na prática o que isso significa. Então, aquele que você não faria em público, você não pode fazer lá na casa da pessoa que você está discipulando. Dê bom testemunho, né? E isso aqui é muito amplo, tá? Muito amplo. Mas esse bom testemunho tem tudo a ver com aquilo que nós já falamos, tá certo? Sempre dando testemunho, procurar ser pontual, ser assíduo, né? Ser aciado. Tudo isso aí é importante para você dar um bom testemunho, né? Que você é uma pessoa que, se alguém chegar aqui na igreja, vamos supor, se meu convertido está sendo discipulado por você, aí ele chega aqui na igreja, um irmão ou a irmã foi lá em casa, está me discipulando. Quê? Aquele irmão? Aquela irmã? Não, né? Não, aquilo aí não tem condição, né? Aí fez isso. Tem uma ficha corrida. Às vezes é boato, tá? Às vezes é calúnia. Mas às vezes é verdade. E aí, é claro que às vezes também, né, o dirigente não tem como saber tudo. A gente não sabe a vida da pessoa 24 horas, a gente não tem como seguir ninguém. Mas tem muita gente aí dando brecha aí nas redes sociais, né? Tem muito crente dando mau testemunho nas redes sociais. E aí esse mau testemunho acaba influenciando negativamente o processo de discipulado, se essa pessoa for um discipulador. Não force a conversão da pessoa, espere a hora certa, pois é o Espírito Santo quem faz a obra. O que significa isso? A pessoa, às vezes, tu convidou um vizinho, certo? Convidou um vizinho para vir, um parente, um amigo, colega de trabalho, ele veio, tá? Não atendeu ao apelo, mas ele gostou, quer voltar. E aí ele fala contigo, mano, eu queria entender melhor isso. Eu queria saber como é que é esse negócio de ser crente, de Bíblia. Eu queria entender melhor antes de tomar uma decisão. Aí você vai começar com ele esse processo de discipulado. Então, você não tem que ficar forçando a pessoa, no primeiro encontro, levanta a mão e aceita Jesus logo. Está perdendo teu tempo. Você não pode fazer isso. Você tem que ir ensinando com calma, orando, pedindo para o Espírito Santo trabalhar na vida da pessoa. E aí, à medida que o Espírito Santo, você vai ensinando, o Espírito Santo vai te usando, vai trabalhando naquela vida, aí é mais propenso a tomar uma decisão assertiva, uma decisão fundamentada. Muito bem. Cuidado com assuntos melindrosos ou da fé antiga das pessoas. Por exemplo, santo. Santos aqui está entre aspas, vocês sabem que é aquelas imagens, né,
da nossa ICR, né? A Católica Romana. Então, tem muita gente que ainda não experimentou uma conversão plena, a fé evangélica, a fé em Jesus, e ela ainda tem, digamos assim, né, um certo apego emocional às algumas coisas que ela costumava, na sua vida pregressa, na sua vida religiosa pregressa, ela costumava usar, né? Por exemplo, né, essa questão de imagem. Se ela pedir para você, pastor, eu quero que tu venha aqui, eu entendi que esse negócio de imagem, eu entendi que esse negócio de... Alô? Eu entendi que esse negócio de imagem não é para o cristão evangélico. Eu quero que o pastor venha aqui, o obreiro, o irmão, ou o discipulador, recolha isso aqui e dê uma finalidade para isso. Aí tudo bem. Mas a pessoa que tomou a iniciativa, agora você chega lá, tu vê um boneco, pá, sai chutando a imagem dos outros, aí tudo bem, aí é a falta de respeito, né? De você não vai fazer, não pensa que isso aí não acontece não, irmão. Tem uns crentes aí que são bem carudos. E já chega lá e já dá um tapa na estátua da pessoa, isso aqui é do capeta. E aí, assim, tudo bem, tem pessoa que não é tão sensível, que pode até, digamos assim, engolir, aceitar, mas tem gente que não vai aceitar, vai achar que é um desrespeito, porque ela ainda não entendeu plenamente o que é o Evangelho. Então tem que ter cuidado com esses assuntos melindrosos, tá? Tem que ir com calma, com prudência, com sabedoria, até a pessoa entender plenamente. Seja assíduo e pontual. Tenha horário para iniciar e para terminar. 1 hora ali é apenas um exemplo, tá? Você pode usar mais, pode usar menos. Aí depende de cada um. Aí não sei como é que vai ser estabelecido isso aí. Ali é apenas porque 1 hora é um tempo razoável para fazer um discipulado, tá? Você vai ensinar a lição após lição. Senão vai ficar muito enfadonho. Muito enfadonho. Então, e seja assim, você marcou lá 8 horas da noite, se esforce para chegar às 8 horas da noite. Tá? Se não conseguir, por um motivo justificado, dá uma ligada, manda um WhatsApp, manda uma mensagem, explica a situação, mas não deixa no vácuo, não deixa no vácuo, sem dar nenhuma satisfação, que isso aí pode depor contra você. Não tente explicar tudo em um só encontro, os alunos vão perder a curiosidade. Então, chega lá, tu quer explicar os 66 livros da Bíblia no primeiro encontro, de Gênesis ao Apocalipse, todas as doutrinas da fé cristã. Não tem, nem você vai conseguir, nem a pessoa não vai entender nada. Que ali você tem que entender que é um bebê na fé, é uma pessoa que está começando agora. Começando agora, muita do vocabulário que nós já estamos acostumados, fé, discernimento, batismo no Espírito Santo, a gente já sabe, é natural, nós que já temos um tempo na igreja, mas aquela pessoa nunca ouviu falar dessas palavras. Então você precisa ter calma, ter paciência, tá? O ideal é discipular em 2 pessoas, no máximo 3, sendo um líder em treinamento. Sempre quando for à casa de alguém discipular, vá, de preferência, um casal, tá? Ou então, se for homem lá, no discipulando, vão 2 homens, certo? Vão 2 homens, ou um casal, mas sempre assim, tem que ter muita prudência com isso, porque já teve muitos problemas nessa área. Vocês talvez não saibam, mas já teve muitos problemas nessa área. Até começou aquilo com querendo ajudar, querendo apoiar, querendo, discipular, e a cara é fraca, né? Não vigiou. Então, por isso que tem que ir de 2 pessoas e no máximo 3. Por quê? Uma terceira pessoa tem que ser aquele que você está treinando para ser um discipulador no futuro. Ele está vendo na prática, ele senta ali e fica só observando. Ele não fala nada. Você é o líder
vai outra pessoa com você e o terceiro está sendo treinado. Ter cuidado ao tratar com o sexo oposto, aí tá ligado com a questão anterior. Nunca um homem discipular sozinho uma mulher ou vice-versa, pois evita calúnias e até a queda, pois a carne é fraca. Eu acabei de falar sobre isso aqui com vocês. Então tem que ter muito cuidado sobre isso, tá? Se for uma irmã que está sendo discipulada, você manda para lá ou um casal ou duas irmãs para discipular aquela pessoa. Então tem que ter prudência, né, nessa área aí, porque o inimigo é sujo. Ter amor ao discípulo e não desistir dele, mesmo depois de terminar as lições. Então você vai aplicar as 10 lições ali da revista, né? Nós temos aqui, ó, só para vocês verem aqui, depois só estou dando um spoiler aqui, antecipando. Meu exemplar está velhinho, mas você contém um novo. Então você vai ensinar as 10 lições para ele. Aí depois que ensinar, não quer dizer que você nunca mais vai falar com aquela pessoa, que você não vai estar disponível para ajudar aquela pessoa. É isso aí, ó. Você tem que estar ali ao lado dela, né? Claro, aí você vai diminuir. Você não vai mais lá toda, sei lá, normalmente é segunda-feira à noite, o discipulado, mas pode ser outro dia. Mas normalmente é segunda-feira à noite. Você não vai, depois que acabarem essas 10 segundas-feiras, abandonar, não quero mais saber da pessoa, bloqueia ela no WhatsApp. Né? Na igreja só dá paz do Senhor e olha lá. Não, você continua mostrando interesse. Né? Mostrando interesse. Como é que você está? Precisa de alguma coisa? Posso te ajudar em alguma coisa? Né? Tem que sempre mostrar esse interesse pelo seu discipulando. Possuir maturidade e ser sigiloso para guardar segredos e ser confidente do discípulo. Irmãos, no processo de discipulado, isso já aconteceu comigo, a pessoa conta segredos dela. E não sou eu que peço para contar, a pessoa que contou. Ela se abriu comigo, né? Sentiu confiança e contou. Né? Seja uma coisa positiva ou uma coisa negativa, ela contou. Ó, irmão, eu tenho 1 milhão no banco, mas ninguém sabe. Aí você chega lá na igreja, olha, querido irmão, tem 1 milhão. Tem 1 milhão, irmão, tem 1 milhão no banco. Pode pedir emprestado para ele que ele tem dinheiro. Embora ele pareça aí que não tem. E aí você já perdeu totalmente a confiança dessa pessoa. Tá? Ele te confiou um segredo, te confiou algo que ele não falava com ninguém e você bateu a boca para todo mundo saber. Então, é nesse sentido aí que tem que ter maturidade para guardar segredo. Se for um segredo cabuloso, pesado, algo que não, você fica naquele dilema ético. Se eu não contar para o pastor, eu estarei pecando. Entendeu? E se eu contar, talvez a pessoa vai deixar de confiar em mim. E aí, tu fica naquele dilema ético, aí tem que ter cuidado nessas horas, tá? Muito bem. E hora que o Espírito Santo vai te dar a direção sobre a melhor decisão a tomar nesse caso. Isso acontece muito, sabe com o quê? Com pedofilia. Pedofilia. Tu pode ir lá na casa da pessoa e depois de um tempo descobrir que tem pedofilia naquela família. E aí é um assunto delicadíssimo, né? Delicadíssimo. É um crime, né? Na verdade, pedofilia é um crime, né? Então você fica naquele dilema. A pessoa me contou, ou deixou, não me contou diretamente, mas deu a entender. Aí tu chega na igreja e começa a falar, mano, eu acho que tem pedofilia lá naquela casa lá, hein? Você não pode fazer isso de forma alguma. O máximo que você pode fazer, dentro de um certo critério, com muito cuidado, é conversar com o seu pastor presidente ou com o seu pastor para que como vai resolver a questão se tiver um crente envolvido nessa situação, tá? Muito bem. Já teve um caso, pastor Gisel, o irmão foi discipular alguém e a casa da pessoa, uma pessoa da família aceitou Jesus e estava sendo discipulado, mas a casa da pessoa era uma boca de fumo. Era uma boca de fumo. As pessoas iam ali para comprar drogas.
Que situação, né? Como é que o cristão que está discipulando, como é que ele deve agir numa situação dessa, né? Muito bem. Demonstrar respeito e submissão às autoridades espirituais, pastores e obreiros, já falei sobre isso, né? Não vou repetir, tá? É importante. Jamais murmurar ou falar mal da igreja. Quando não vai chegar lá, está discipulando alguém que é novo convertido, não sabe nada da igreja, né? Começa a falar mal da igreja, falar mal dos crentes, falar mal do pastor. Que é isso, né? Tu acha que essa pessoa vai ficar na igreja? Tu acha que ela vai permanecer nos caminhos do Senhor? É muito difícil, né? Muito difícil. Então, tem que ter muito cuidado com aquilo que se fala da igreja, né? E a igreja é do Senhor Jesus, né? Tem muita gente falando mal da igreja, irmão, e vai pagar por isso. Muitos já estão pagando. Essa que é a verdade. Porque tem gente hoje que está pagando, vamos supor, tá? Não estou usando aqui, não é um critério universal. É universal, cada caso é um caso. Mas tem muita gente hoje que está sofrendo, porque lá atrás ele plantou algo assim, tá? Falou mal do dirigente, falou mal do pastor, falou mal da igreja. E hoje ele está colhendo e não sabe por que isso está acontecendo comigo. Lá ele levantou uma calúnia contra alguém lá atrás, não se retratou, não pediu, não se arrependeu, não pediu perdão. E a consequência bateu na porta dele depois de vários anos e ele não sabe por quê, né? Plantou lá atrás, está colhendo hoje. E infelizmente isso acontece. Vamos lá. Jamais, vamos lá falar, nunca fale mal de ninguém e nem faça fofocas. Corta completamente esse tipo de coisa. Está lá conversando com a pessoa, até se ela falar assim, eu ouvi dizer que fulano... Já puxa o assunto de volta para o tema da lição, para a Bíblia, para as coisas de Deus, né? Já corta pela raiz, não dá trela. Ele não fica falando assim, é verdade? É mesmo? Aí tu já está dando brecha para que a pessoa se aprofunde nessa fofoca. Tenha honestidade para aconselhar e corrigir os erros, e paciência com as falhas do discípulo, motivando-o a prosseguir no discipulado, né? O novo convertido, ele é muito mais propenso a errar do que um crente maduro na fé. É verdade ou não é? É mais propenso, não estou dizendo que é quantidade, tá? É mais propenso, porque ele está aprendendo ainda, está aprendendo a andar, ainda está com as pernas bambas. Às vezes ele dá uma tropeçada, dá uma ajoelhada, ele ainda não está afirmado. Pode ser que ele faça alguma coisa errada, né? Aí você vai desistir só porque ele cometeu um erro? Não, você tem que ser paciente, explicar a situação, conversar, né? É isso aí que o discipulador precisa agir dessa forma, ter paciência com as falhas do discípulo. Cuidado com a aparência e com a higiene pessoal. Isso aqui é importante. Parece que não é, mas é, tá? Você vai lá na casa da pessoa, evangelizar. Uma coisa que eu não falei, mas vou falar agora. Irmãos, a gente nunca sabe o que pode acontecer quando você vai na casa de alguém evangelizar ou discipular. Sabia que já aconteceu muitas vezes a pessoa ir lá naquela pessoa, vem aqui em casa, né, evangelizar ou melhor, discipular. Aí você senta ali à mesa com a pessoa, né, e começa a ensinar a lição, começa a falar de Deus, aí ora. E tem os outros familiares dessa pessoa que estão ali no quarto, na cozinha, em outro lugar, ouvindo. E o Espírito Santo pega aquelas tuas palavras muitas vezes e toca no coração desse outra pessoa da família que não é crente. E ela passa a querer também saber sobre Jesus. Já aconteceu muitas vezes isso. Você vai evangelizar uma pessoa, você ganha a família, ou discipular, você ganha a família inteira para Jesus. Foi o que aconteceu na casa de Cornélio, né? Cornélio que teve a experiência, foi ou não foi? Foi Cornélio? Não foi a esposa dele nem os filhos. Foi o Cornélio que teve a experiência. Mas quando Pedro veio e começou a pregar, toda a família foi abençoada, né? E isso acontece muito no processo de discipulado. Então você vai chegar lá, na casa daquela pessoa, todo desmantelado,
todo sujo, fedendo, né, descabelado, com odores repugnantes. Não pode. Você tem que ter cuidado com isso. Né? Tem que ter cuidado. Você não vai lá no tribunal, lá no juiz, de qualquer maneira. Você não vai numa entrevista de emprego de qualquer maneira. Até você não vai visitar um parente teu de qualquer maneira. Aí você vai de qualquer maneira lá na casa do discipulando. Não estou dizendo que também tu precisa colocar um terno e gravata, né, sapato de couro alemão, nada disso. Mas vai bem asseado, bem vestido, com cheiroso. Toma um banho, passa um perfuminho, né, para que isso não seja impeditivo da pessoa prestar atenção em você, naquilo que você está ensinando para ela, tá? É importante isso. Isso aí a gente pensa às vezes que não tem importância, talvez não tem importância para nós e para alguns crentes da igreja, mas tem importância para as pessoas que não são crentes. E aí vale tudo por uma alma. Uma alma vale mais do que o mundo. Então a gente tem que pensar muito nisso. Jamais usar roupas sensuais ou de gosto duvidoso. Devemos ser discretos. Tem que ter muito cuidado nessa área. Muito cuidado, tá? Muito cuidado. Você está indo lá na casa de uma pessoa, você tem que ter uma postura, tanto o homem quanto a mulher, tanto o irmão quanto a irmã, tem que ter uma postura de crente verdadeiro, em todas as áreas, em todos os sentidos, tá? Para que as pessoas estão observando, está todo mundo observando, até a vizinhança da pessoa que você está discipulando está observando. Então, tem que prestar atenção nisso. Respeitar os usos e costumes da igreja, né? Então, toda igreja tem os seus usos e costumes, tá? Não vou nem entrar no mérito aqui da questão de usos e costumes, não é a ocasião para isso. Mas toda igreja tem usos e costumes, todas elas têm. Uns de um jeito, outros de outro. A tua igreja que você é membro e que você está sendo discipulador dessa igreja, que ela tem um código de regras, de usos e costumes. Então você precisa seguir e ensinar para aquele novo convertido esse código de regras, de usos e costumes. Tá? Aí você tem que ver com o seu pastor quais são os usos e costumes que ele ensina. E seja submisso à liderança, como já foi falado. Tá? Mas você não pode chegar lá e ficar detonando. Já foi falado, então. Isso. Também. Muito bem lembrado. Peraí, falei tudo aqui? Tá, não. Outra coisa. Cuidado com os lanches e comidas nos encontros. Você vai lá para discipular, não é para almoçar, para jantar, para churrascada, para lanche. Entendeu? Tem que prestar atenção nisso. Sabe por quê? Talvez aqui não tenha, mas em outros lugares tem pessoas muito pobres mesmo, mal tem o que comer. Mas ela foi na igreja, ela quer um discipulador na casa dela para ensinar ela. Coitada, não tem café nem para ela, não tem pão nem para ela direito. Aí tu quer que ela chegue lá, ela monta uma mesa com bolo, com um sanduíche para você, sendo que ela não tem nem para ela. Aí ela fica pensando, se eu fizer isso na segunda que vem eu tenho que fazer também. Aí na outra segunda tem que fazer também. Aí ela pensa assim, mas eu não tenho dinheiro para fazer. Ô pastor, eu não quero mais que a pessoa venha aqui fazer um discipulado, só por causa de uma comida. Então, sabedoria. Outra coisa, cuidado com o uso do celular. Aquela coisa, que eu falei, né? Tá lá ensinando para a pessoa está contando os problemas dela para você, e você se... Como? Não dá, né? Não dá para ficar fazendo isso. Desliga o celular, coloca no mudo. Nem leva, né? Se for levar, tenha cuidado com o uso do celular para não atrapalhar. Voltou? Mexeu aí. Mexi? Aí, tá. Evite intrometer-se na vida das pessoas fazendo perguntas constrangedoras.
Isso aqui é importante também, irmão. Evite, né, se intrometer na vida das pessoas. Ah, fulano, por que tem isso aqui na tua casa? Por que é isso? Está indo ali para ensinar a lição do discipulado. Tu não quer saber da vida da pessoa, né? Querer se intrometer na vida da pessoa. Ó, fulano, não é assim que você tem que tratar teu filho, tá? O que é isso? Deixa ela, se ela estiver errando lá, fazendo o que não deve com o filho dela, aí é outra coisa. Agora, se ela dá um grito com o filho dela, mas eu não grito com meus filhos. Então, ô fulano, não pode gritar com teu filho. Mas está se intrometendo na vida daquela mulher, ou daquela mãe, daquele pai. Então tem que ter cuidado. Não faça negócios com o seu discipulando. Então você vai lá discipular a pessoa fala assim, tem um negócio bom aí para a gente fazer, vamos fazer? Vamos entrar de sócio? Né? Aí não dá certo, a pessoa te culpa, nunca mais quer saber da igreja. Você perdeu uma alma para Jesus. Né? Não é a pessoa para você está ali para discipular, deixa a pessoa depois crescer na fé, amadurecer na fé, né? E depois lá na frente, se realmente for algo que é para fazer, algum tipo de negócio, aí você faz. Mas não durante o processo de discipulado. Não deixe o novo convertido ir a uma casa discipular sozinho. Ele precisa ser treinado e acompanhado primeiro. Então, você não vai mandar a pessoa, mal aceitou Jesus, mal sabe ler Bíblia, mal sabe orar, mal sabe... não, deixa comigo que eu vou discipular meu primo, discipular meu vizinho, meu colega de trabalho. Nada disso. O novo convertido tem que sentar e aprender primeiro, para depois ele poder ser um discipulador. Se surgirem situações difíceis na família, por exemplo, casal se separando, uso ou tráfico de drogas, crimes, pedofilia, etc., procure imediatamente a ajuda do seu pastor. Isso aí pode acontecer. Você ir numa casa e ter essas coisas aí que eu falei, e outra. Aí tem que ter muita sabedoria de Deus para saber como lidar com isso, tá? Mas evita chegar espalhando o que aconteceu, procura ter pastor e coloca para ele a questão, a situação. Tá? Ou então você vai lá discipular a pessoa, chega lá, a pessoa, sei lá, aqui é uma imaginação, tá? Mas é um exemplo. Chega lá, a pessoa se mostra o que ela está se mostrando algo que ela não se mostrou antes. Então a pessoa prepara uma arapuca para você. Alguma coisa para te atrapalhar no teu testemunho de vida. Aí você chega para o teu pastor e fala, pastor, fui lá, aconteceu isso, isso, isso. Né? Que decisão que devemos tomar? É melhor eu não ir mais naquela casa, manda outro discipulador, ou faz alguma coisa, me muda para outro lugar. Tem que ter essa sabedoria para saber agir em algumas situações. Que é nesse caso aí. Tá, vamos lá. Questões éticas para reflexão, aqui rapidinho. No discipulado você pode ser confrontado por questões éticas difíceis de serem respondidas, tais como sexualidade ou sexualismo, divórcio, planejamento familiar e amor, guerras, eutanásia e suicídio, pena de morte, doação de órgãos, finanças, política e etc. O discipulador precisa se preparar bem sobre esses temas para responder equilibradamente as perguntas feitas pelos discipulandos e talvez por seus parentes e vizinhos que possam estar presentes no encontro. Então, são assuntos delicados, todos esses temas aí são temas delicados e você precisa estudar um pouco mais para poder saber o que responder. Se você não souber responder, seja humilde e diga que você não tem a resposta naquele momento, tá? Que você vai pesquisar, fala com o teu pastor, com o teu líder, com o teu obreiro, para ele te ajudar a responder aquela questão, aquele questionamento. Mas não vai falar coisa que não deve, porque isso aí pode atrapalhar tudo. Pode pôr tudo a perder, todo aquele processo que você está construindo tijolo a tijolo, né? Formando Cristo na vida da pessoa, pode ruir com opinião sobre um desses temas aí que foram falados.
Você fala, eu pessoalmente defendo isso, assim. E a pessoa pensa o contrário, pensa diferente do que você pensa. Aí vai dizer, não, por que eu vou ficar nessa igreja se eles pensam assim, eu penso assado? Por causa de uma bobagem. E aí você acaba, prejudicando todo o processo de discipulado. Conclusão, para encerrar aqui a minha parte. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Eu nem perguntei, porque normalmente você sempre pergunta, no meio da palestra, porque às vezes a gente vai falando, mas os irmãos estão entendendo? Amém? Muito bem. Conclusão. Segundo o Manual do Discipulador Cristão, publicado pela CPAD, de cada 100 pessoas que aceitam Jesus, apenas 5 permanecem depois de 5 anos. Isso aqui não sou eu que estou falando, não, hein? Isso aqui está lá no livro. Vocês podem comprar o livro lá na CPAD. Olha só, de cada 100 pessoas que aceitam a Jesus, apenas 5 permanecem depois de 5 anos. 2 semanas depois da data da decisão, dos 100 que aceitaram, restam somente 40. Olha só. Presta atenção. 2 semanas depois de 100, restam 40. Antes do batismo, restam 20. Geralmente o batismo são 6 meses depois que a pessoa aceita Jesus. Em média, tá? Pode ser mais, pode ser menos. Mas em média é 6 meses. Então, antes do batismo, dos 40, 20 já foram embora. Só 20 permanecem. No dia do batismo, só 10 aparecem. Depois de 5 anos da decisão, apenas 5 continuam servindo a Jesus. De 100, só 5, depois de 5 anos, permanecem servindo a Jesus. Nós estamos entre esses 5, Amém? Então, veja só, irmão, que situação. É grande o desafio da integração e do discipulado. Vamos fazer discípulos não somente convertidos. Deus nos ajude nessa grande e urgente tarefa. Então, veja isso. Claro, é aquilo que eu falei para vocês no início. E aqui eu finalizo a minha participação. Nem tudo é por conta da falta de discipulado, dessa situação aí das pessoas que não permanecem. Podem ter outras questões. Mas muitos que não permanecem é por falta de discipulado. Corte. Essa pesquisa foi feita justamente. Não discipulam. Isso. Isso aí. Ela muda completamente essa história. Muda completamente. Porque aquilo que eu falei para vocês, é mais plausível, que uma pessoa que aceita Jesus e é bem discipulada, é abraçada, é amada, é ensinada, é instruída, é muito mais provável que ela permaneça firme nos caminhos do Senhor. Porque ela vai entender exatamente o que ela está fazendo e o que ela precisa fazer para continuar servindo ao Senhor. Isso é o discipulado. É isso que o pastor Gisele falou. O discipulado, ele muda completamente essa situação. Mas aqui as igrejas são sem discipulado. A maioria dessas igrejas aí, conforme foi citado ali no livro, são igrejas que não têm discipulado. E por isso, aí só conta com aquela coisa, Se a pessoa ficar, ficou. Isso é porque não era crente mesmo. Tem muita gente que fala isso. Não é porque não era crente mesmo. Porque não entregou a vida mesmo para Jesus. Aí sempre o justificativo é para nós, não para a pessoa, Porque a pessoa está indo para o inferno. A pessoa está indo para o inferno. Mas aí a justificativa serve para mim, para acalmar minha consciência. Aí eu ficar falando isso, Não, isso é porque se veio, ele saiu, É porque não era eleito. É porque ninguém estendeu a mão para ela. Ela entrou na igreja, nem o porteiro deu a paz do Senhor para ela. Aí por isso que ela não ficou na igreja. Aí a gente começa a usar um monte de subterfúgio
Que eu estou falando de gente que não discipula, tá, irmão? Não discipula. Porque se nós fizermos a nossa parte, e a nossa parte é essa, ser discipuladores, tá? Deus vai abençoar a igreja e vai multiplicar o seu rebanho. Amém?